É só você ficar mudando agora. Olha aí, ó. Melhorou? Pronto. Tá focado aí? Tá. Tá, obrigado. Tá. Então, vamos começar continuando com o assunto de proposições na lógica matemática. Então, eu vou colocar uma proposição aqui que diz o seguinte: se n é inteiro, se n é inteiro, par e maior que 2, n é inteiro, é par maior que 2, então n é a soma de dois números primos. Olha a afirmação que é feita. Olha o enunciado dessa proposição. Essa proposição está dizendo que todo número par maior que 2 é a soma de dois primos. Vejamos. O 4. O 4 é a soma de 2 com 2. Soma de dois números primos. O 6. O 6 é a soma de 3 com 3. Soma de dois números primos. O 8 é a soma de 5 com 3, soma de dois números primos. O 10, 5 mais 5. O 12, 7 mais 5. Então você veja os casos que eu testei, 20. O 20 é a soma de quem? 17 e 3. Então veja, todo número que eu pego, pode pegar. Só que isso não é uma demonstração de que esta proposição é verdadeira. De fato, não se sabe se essa proposição é verdadeira. Muito embora todos os números pares exibidos maior do que 2, você consegue escrever como a soma de dois primos. Todos os números pares exibidos até agora, tá? Eu dou um número para você, você tem um trabalho, você consegue. Só que era o mesmo problema naquela última conjectura, né? Por exemplo, no F, n igual a 2, naquele caso foi testando. Cara. O fato é o seguinte: se eu der existe um programa de computador, tá bom? Que você dá um número par maior do que 2, aí ele exibe dois números primos, depois de um trabalho computacional árduo, ele exibe dois números primos, cuja soma é esse número dado. Mas observe que o computador, ele não pode armazenar qualquer número par. Ele só pode armazenar uma quantidade finita de números pares. E para aquela quantidade finita, qualquer computador, ele só pode exibir uma quantidade finita de números pares. E para aquela quantidade finita de números pares que são maiores do que 2, ele consegue te dar dois números primos para cada número desse, cuja soma é esse número. Mas isso não é uma demonstração, porque eu estou verificando esse enunciado para uma quantidade finita de números pares maiores do que 2. E para eu provar que isso aqui é uma proposição verdadeira, eu tenho que demonstrar para todo número
par, ou seja, eu tenho que demonstrar que, dado o número par maior do que 2, ele é a soma de dois primos. Se você exibe para mim vários números pares maior do que 2, onde cada um deles se escreve como a soma de dois primos, isto não é uma prova de que esta proposição é verdadeira. Essa conjectura é aquela que está naquele grupo que vale 1 milhão, se resolver? Eu não sei se está lá, mas é uma conjectura, porque uma proposição, isso aqui é uma proposição, é uma afirmação, ela tem valor falso ou verdadeiro. Eu não sei qual é o valor, ninguém sabe de fato, ninguém sabe qual é o valor dessa proposição. E uma proposição cujo valor é desconhecido, ela se chama também uma conjectura. Então, uma conjectura é uma proposição cujo valor não se conhece, cujo valor não se sabe. Então, ninguém conseguiu provar se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso. Ainda é uma conjectura até hoje. Ainda é uma conjectura. Conjectura de... Se eu não... eu sempre esqueço. Goldbar. Eu sei que é uma conjectura. Conjectura de... Aquela último teorema de Fermat, o pessoal também estava fazendo. Ó, o teorema de Fermat, tá? Eu também fazia no computador, mas ninguém dava uma, mas não era uma prova. Só que tá? Não sei quem foi, cara, esqueci o nome dele. Não era uma prova. A demonstração dele já está relacionada com a parte do transgênico. É um negócio assim, curvas algébricas. É porque assim, ele prova uma equivalência. Aí se ele provar essa coisa, aí mostra que aí De alguma forma você implica que... aí tem a ver com esse negócio. Eu vi um vídeo, mas o vídeo também falava por cima, porque para adentrar essas curvas elípticas... Mas certamente você diz o meio de algébrica. Goldbach, tá? Conjectura de Goldbach. Isso é uma conjectura. Ninguém ainda provou o seu valor. Ninguém ainda demonstrou se é falsa. Também não demonstrou, não sei quanto tempo, mas faz tempo. Eu não sei nem se está naquela lista do problema do Instituto do Milênio, né? Do milhão. Mas o fato é que é uma proposição cujo valor é desconhecido. Não sabe. Tinha a conjectura de Fermat, que era conjectura, era uma conjectura, que foi provada ser verdadeira pelo Perelman. É um dos problemas daquela lista de 1 milhão cada um. Foi resolvido. Só que o Perelman recusou o prêmio. Ele ganhou na época ganhou o prêmio e ele também ganhou a medalha Fields. Eu sei que o prêmio em dinheiro ele não aceitou. A medalha Fields, ela é dada para quem faz algo extremamente relevante na matemática com menos de 40 anos. E isso é feito, se diz que isso é feito com respeito ao Galois, ao Abel e ao Gauss, que foram três matemáticos, são três expoentes da matemática que deram contribuições extremamente relevantes com menos de 40 anos. O Galois com menos de 22, com 22. O Abel com 24, ele morreu de tuberculose com 24 ou 25. O Gauss, não, o Gauss morreu velho, muito velhinho, mas ele já tinha contribuído bastante, tá? Bem, estabelecido que é uma proposição na lógica matemática, agora nós vamos passar para as operações com proposições. O bloco básico da lógica são as proposições da lógica matemática. E assim como na aritmética, você tem os números, né? E você opera com números. A soma de dois números, um número, o produto de dois números, um número. Aqui nós temos operações com proposições. Isto é, a partir de uma proposição, você gera uma segunda proposição. Ou a partir de duas proposições você gera uma terceira proposição, através
de algumas operações. A primeira delas é a operação de negação. Eu estou entrando nas operações com proposições. Eu já disse para você o que é uma proposição na lógica matemática e agora eu vou entrar nas operações. A primeira das operações é a negação. Negação. Tá? E o que é negar uma proposição? Toda proposição, ela é definida assim. Você tem a proposição. O que é uma proposição? Como eu disse, é uma afirmação, é uma declaração feita usando palavras, símbolos matemáticos ou palavras e símbolos matemáticos. Como eu coloquei aqui, tá? Então, dada uma proposição, ela é seguida, né? Você tem uma proposição P, ela é seguida de quê? Do enunciado de P. O enunciado é a declaração, é o que P afirma, tá? É o enunciado de P. A negação de P é uma proposição cujo enunciado contesta o enunciado de P e de tal modo que se P é verdadeira, a negação de P é falsa e que se P é falsa, a sua negação é verdadeira. Tá? Então, olha como é que se faz a negação. Então, a próxima operação, né, a primeira é a operação de negação. Tá? E dada uma proposição P, dada uma proposição P, a sua negação é a proposição denotada por não P. P. Tá? E dada por... Aí quem é não P? Não P. O enunciado de não P é uma contestação ao enunciado de P. De modo que, se P é verdadeira, a negação de P é falsa. Se P é falsa, a negação é verdadeira. Então, eu tenho uma tabela de valor aqui. Há uma tabela de valor onde você coloca P, aqui a negação de P, e se P é verdadeira, a negação de P é falsa. Se P é falsa, a negação de P é verdadeira. Então, essa contestação, ela tem que obedecer isso aqui, tá? E preste atenção, negar uma proposição não é mostrar que seu valor é falso, não é isso. Negar uma proposição P é contestar o enunciado de P, contestar a afirmação de P, de modo que, se P é verdadeira, a sua negação é uma proposição falsa. E que, se P é falsa, a sua negação é uma proposição verdadeira. Exemplo. Você pega essa proposição P aqui. 1 é maior do que 2. Qual é a negação de P? 1 é menor que ou igual a 2. Essa é a negação de P. Veja, eu estou contestando, de modo que eu sei que P é... Aí isso é outra coisa. É uma informação adicional. A negação para aqui, não tem nada a ver
com achar o valor de P, tá? A negação de P está aqui. A P, a negação de P. Agora vamos para o valor. Agora sim. P é uma proposição falsa. A sua negação, portanto, é verdadeira. E veja que eu não preciso saber, não é necessário eu saber o valor de P para saber, desculpe, não é necessário eu saber o enunciado de P, a natureza de P, o significado de P, para concluir qual é o valor da negação de P. Não, basta eu saber o valor lógico de P. Você entendeu? Se eu sei o valor lógico de P, eu sei o valor lógico da negação de P. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Então, essa é a operação de negação. Um outro exemplo. Proposição Q. Proposição Q. Isso você já sabe. É a equação x² igual a 5 não tem solução em que? Está aqui, o enunciado. Qual é a negação de quê? Qual é? A equação tem solução em quê? Ela possui pelo menos uma solução. E isso está contido na minha declaração aqui. A equação x² igual a 5, ela tem solução em quê? Tá? Negar é afirmar o contrário. Mas cuidado com essa palavra contrário. Porque vamos ao senso comum. Ao senso comum. Você aprende assim, você aprende. Qual é o contrário de preto? Branco. Tá? Vamos lá. Qual é o contrário de alto? O quê? Qual é o contrário de alto? Baixo. O contrário de alto é baixo. Agora veja que entre alto e baixo tem uns estados aí que são de pessoas que não são altas e não são baixas. Então, esse sentido de contrário não se aplica aqui. O sentido de contrário tem a ver, muito mais a ver com a questão de pertencer e não pertencer. É passar ao complementar. Isso vai ficar mais preciso adiante, tá certo? Porque a definição de contrário, porque você vai encontrar essa palavra, essa expressão, caso contrário. Por exemplo, se x é maior do que 2, por exemplo, qual é o contrário de maior? Você pode aprender que o contrário de maior é menor. Mas esse significado de contrário não se aplica aqui, ele não serve. O significado de contrário é pertence. Qual é o contrário de pertence? Não pertence. Então veja aqui, isso fica bem explicado aqui. A proposição P, ela pode ser colocada, essa proposição P, ela pode ser colocada assim: x pertence, desculpe, 1 pertence ao conjunto formado por cada x inteiro, tal que x é maior do que 2. Então, o contrário disso é a negação. Qual é? É 1 não pertence. Aqui é o contrário. É esse contrário. Eu estou passando. É 1 não pertence a esse conjunto. Ou seja, qual é o significado de não P? Qual é? É que 1 pertence ao conjunto dos números inteiros. Quem é o complementar desse conjunto? O meu universo é os inteiros. Quem é? É o conjunto do x inteiro, tal que x é menor que ou igual a 2. Então, na lógica matemática, o contrário de maior é menor que ou igual.
Tá certo? Se eu, nessa lógica, o contrário de ser alto é não ser alto. O problema é que eu não tenho, na lógica informal, uma definição precisa do que é ser alto. Quando você traz a lógica formal, que tem a lógica matemática, as proposições dessa lógica são afirmações sobre as entidades matemáticas. E uma afirmação na matemática, ela não pode dar origem a dupla interpretação, a duas interpretações distintas, a dois significados distintos. E para isso ocorrer, as entidades matemáticas, elas precisam estar bem definidas. Por exemplo, esse conjunto aqui está bem definido. Esse aqui também está bem definido. Se as entidades estão bem definidas, as afirmações, elas não são ambíguas. Isso deve reger a matemática, principalmente a lógica matemática. Você não pode ter dupla interpretação. Então, o caso contrário na matemática é estar no complementar. Ouviu? Ouviu? Tá no complementar. Pense sempre em termos do complementar. Você tem o universo, X pertence, você tem o universo U, você tem um subconjunto A de U, proposição X, 3 pertence a A. Qual é a negação disso? 3 não pertence. Isso é o caso contrário de pertencer, ok? A próxima operação é a operação de, vou começar logo com vocês com a conjunção. A conjunção. Sejam P e Q dadas, sejam P e Q proposições. A conjunção de P com Q é a proposição denotada por P, assim, tá? Isso aqui é o chamado de conectivo de conjunção, esse símbolo aqui. É a proposição denotada por isso aqui, de modo que P e Q é verdadeira, é uma proposição verdadeira, quando, e somente quando, para ficar bem claro, e somente quando, espero que vocês entendam isso, quando P e Q são verdadeiras. Quando as duas são verdadeiras, tá? Ou seja, a tabela de valor, ela tem que ser assim. Você tem aqui P, você tem Q e você tem P e Q. Então aqui, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, desculpe, falso, falso. Qual é o único caso em que isso aqui dá verdadeiro? Na primeira linha. Os demais é tudo falso. Tá? Isso vai ao encontro do senso comum, da lógica comum. Lê-se P e Q, tá? P e Q. Tanto é que pode ser representado como, tanto como P assim, como assim. Porque é assim que é lido.
Tá? Então você tem P, exemplo, P, 3 pertence aos inteiros, tá? Que menos 2 pertence aos naturais. Como é o enunciado de P e Q? Qual é o enunciado? 3 pertence aos inteiros e menos 2 pertence aos naturais. Eu nem preciso dessa tabela, o senso comum diz que essa proposição é falsa. Mas, tirando o senso comum, pela definição, essa proposição é falsa. Por quê? Porque essa é verdadeira, essa é o quê? Falsa. Portanto, essa é falsa. Tá? Então, a tabela de valor já define como é feita como é calculado o valor de P e de Q. Ou seja, eu não preciso conhecer o enunciado de duas proposições para saber o valor da conjunção delas. Eu só preciso dos valores lógicos, ou seja, é suficiente. Eu sabendo o valor lógico das duas proposições, eu sei qual é o valor lógico da conjunção delas duas. Entendido isso? Então, só há uma possibilidade para P e Q ser verdadeira, é quando as duas são verdadeiras. A outra, entendido? A outra operação é a disjunção. E esse símbolo, repito, é o chamado conectivo de disjunção, que está unindo as duas para formar uma. Vamos agora à terceira operação. A negação, nós dizemos que é uma operação unária, porque só envolve uma proposição. A conjunção e a disjunção são binárias, porque a partir de duas proposições eu gero uma terceira proposição. É um operador binário. A próxima operação é a disjunção. E a disjunção, sejam P e Q proposições, para aí, por favor.